Conhece alguém que nunca recuperou completamente de uma perda séria na vida? Ou de uma experiência traumática? E na sua vida do dia a dia, às vezes tem dúvidas quanto a si mesmo, pensamentos negativos, medos irracionais, transtornos ou comportamento irracional. As experiências dolorosas do nosso passado têm claramente um efeito no nosso comportamento presente. Mas até que ponto e porquê? O que leva a mente a afastar-se do pensamento ou comportamento racional? Esse é o tópico da Dianética. Em cada momento da sua vida, a sua mente está a gravar tudo o que lhe está a acontecer. Cada coisa que vê, cada som, cada sabor, cheiro, dor, emoção, tato, tudo. Estas gravações formam aquilo a que chamamos a linha do tempo, um registro consecutivo de todas as experiências acumuladas durante a sua existência. A sua mente usa esta informação para tomar decisões e resolver problemas relativos à sua sobrevivência. Quanto melhores forem as suas decisões, melhor você sobrevive. A maior parte destes dados estão armazenados na sua mente analítica, a parte da sua mente que pensa, lembra e calcula. Mas algumas das suas experiências não estão gravadas nesses bancos de memória analítica. Uma descoberta da Dianética é que todas as experiências dolorosas estão armazenadas numa parte da mente previamente desconhecida. Esta chama-se a mente reativa. E ela devolve-lhe essas experiências numa tentativa irracional de o levar a evitar que a mesma coisa dolorosa lhe volte a acontecer. Eis um exemplo simples e comum. Em alguma ocasião, você provavelmente adoeceu por ter ingerido comida estragada. Mais tarde na vida, se vir ou cheirar ou possivelmente apenas pensar nessa comida específica, você começa a sentir-se um pouco enjoado. Você sabe que, pela lógica, não basta a vista ou o cheiro ou o pensamento de uma comida para fazer o seu corpo adoecer, porque você não a voltou a comer, mas mesmo assim está a experimentar a mesma sensação de enjoo que teve antes. Isto é a sua mente reativa a fazê-lo reexperimentar as mesmas percepções que ela gravou no incidente anterior, numa tentativa de o proteger do que ela acha ser uma situação perigosa. Ela reage unicamente numa base de estímulo-resposta e abaixo da sua consciência. As experiências dolorosas ocultas na sua mente reativa são a causa dos seus medos, inseguranças, pensamentos negativos, emoções indesejadas e comportamento irracional. Você tem estado a acumular estas experiências profundamente enterradas durante toda a sua existência. De facto, as mais nocivas de entre elas são as que ocorreram antes de você nascer. Como seria a vida se toda a dor que experimentou já não afetasse as suas capacidades, emoções e comportamento? Pensaria e comportar-se-ia racionalmente, tomando as melhores decisões possíveis para a sua sobrevivência. Seria capaz de utilizar plenamente a sua imaginação e criatividade. Seria confiante, mais inteligente, produtivo e feliz. Seria você mesmo, livre para desfrutar a vida e alcançar o seu potencial pleno. Em resumo, a sua mente seria clear. Esse é o objetivo da Dianética. Todos os dias há pessoas que alcançam este estado. Você também o pode alcançar. Este vídeo acompanha o livro Dianética, o poder da mente sobre o corpo. O vídeo está dividido em secções, cada uma vai aumentando a sua compreensão. Irá aprender como é que as suas experiências negativas estão armazenadas e como é que estas o afetam, sem que você saiba disso. Além disso, Dianética contém uma tecnologia que lhe possibilita localizar estes incidentes ocultos, restituindo-os à sua plena consciência como memórias, libertando-o dos seus efeitos negativos. Este vídeo mostrar-lhe-á exatamente como se faz. Mas antes de aprender este procedimento, precisará de compreender algumas coisas sobre a mente e sobre a vida em si. Por exemplo, o que é que a vida está a fazer? Bem, olhe para uma erva que forçou o seu caminho através do passeio. O que é que ela está a fazer? E o que é que isto tem a ver com cada ser vivo, incluindo você? Bem, está prestes a descobrir.
Ao viver a vida, o que é que o impele? Por outras palavras, o que é que motiva as suas ações e decisões? No fundo, o que é que você está a tentar fazer? Qual é o objetivo da vida? Bem, olhe para a erva que forçou o seu caminho através do passeio. O que é que ela está a fazer? Está a sobreviver, tal como cada ser vivo, incluindo você. É como se cada coisa viva obedecesse a um comando básico, e esse comando é sobreviver. Sobreviver é a única coisa comum a toda a vida. Bem, que o homem está a sobreviver não é um pensamento novo, mas que o homem está basicamente e apenas a tentar sobreviver é uma nova descoberta. Esta é a força motivadora por detrás de todas as suas atividades. Tudo o que faz, cada pensamento, cada decisão e cada comportamento, tudo é movido pelo seu impulso para sobreviver. E é importante compreender isto, porque tem tudo a ver com a maneira como a sua mente pensa, como verá em breve. A sobrevivência não é apenas uma questão de estar vivo num momento e morto no seguinte. Não está só a tentar viver durante tanto tempo quanto possível, mas tão bem quanto possível, de modo que há graus de sobrevivência. Algumas pessoas mal estão a sobreviver, enquanto outras estão a sobreviver num alto nível de felicidade e realização. Até que ponto é que você está a sobreviver bem? Para compreender até que ponto você está a sobreviver bem, teria de saber para o que é que está a sobreviver. Bem, poderá achar que está a sobreviver só para si mesmo. Ou talvez ache que está a sobreviver por causa do sexo e da reprodução. Ou talvez seja por causa de um grupo, ou apenas pela humanidade. Bem, nenhum destes fatores pode explicar por si só todas as suas atividades. Na realidade, está a sobreviver para todas. O seu impulso básico para sobreviver pode, portanto, ser dividido em 4 impulsos. 4 impulsos para a sobrevivência. Em Dianética, estes são chamados as 4 dinâmicas. Uma dinâmica, neste sentido, é o impulso para sobreviver ao longo de um certo curso. Por exemplo, a primeira dinâmica é o seu impulso para alcançar o maior potencial de sobrevivência para si mesmo. Isto abrange a alimentação, vestuário e abrigo, a ambição pessoal e o seu propósito individual. A segunda dinâmica é o seu impulso para a imortalidade potencial através de filhos e inclui toda a atividade sexual, bem como a criação e educação de filhos. A terceira dinâmica é o seu impulso para sobreviver através de grupos, como membro do grupo ou para a sobrevivência do próprio grupo. Isto inclui o grupo com o qual trabalha ou qualquer clube ou equipa a que pertença. Até o país onde vive é um grupo. A quarta dinâmica é o seu impulso para sobreviver pela humanidade ou o impulso de toda a humanidade para sobreviver. Se estiver a operar no seu nível ótimo, você procurará sobreviver tão bem quanto possível em todas as suas 4 dinâmicas. Mas se não estiver a sobreviver bem numa ou mais destas áreas da sua vida, então no fundo não estará a sobreviver bem em geral. Precisa de um impulso dinâmico forte para combater e ultrapassar os obstáculos da vida na sua busca de felicidade e sucesso. E precisa de soluções racionais para problemas que ameaçam diminuir o seu potencial para sobreviver. Se estivesse a funcionar no seu nível ótimo absoluto, o seu impulso seria muito forte. Um indivíduo que está aclarado dos efeitos da sua mente reativa atua desta maneira. As suas soluções para os problemas que ele enfrenta são racionais e pró-sobrevivência, porque não há nada a confundir as suas comportações. Mas quando a mente reativa introduz informação irracional nesses cálculos, o resultado são pensamentos e decisões irracionais. Você dá por si a comportar-se de maneiras que prejudicam uma ou todas as suas dinâmicas. Assim, o seu impulso para sobreviver acaba por prejudicar a sua sobrevivência. Isso é porque a sua mente reativa pensa de uma maneira muito diferente da sua mente analítica. De facto, existem 3 tipos de pensamento, como está prestes a ver.
Há um velho ditado que diz: errar é humano. Mas isso de facto não é verdade, porque a parte da sua mente que analisa a informação para tomar decisões e resolver problemas é realmente incapaz de erro. Pense na sua mente analítica como uma máquina de computação. Mas ela não é um computador qualquer, ela é um computador perfeito. Ela nunca comete um erro. A sua própria sobrevivência depende de ela estar sempre certa. Mas as suas soluções são apenas tão boas quanto os dados com que ela computa. Quando a mente reativa introduz informação irracional oculta nos seus cálculos, você computa ou reage de uma maneira irracional ou aberrada. A palavra aberração significa um desvio do pensamento ou comportamento racional. Basicamente significa errar, cometer erros. Oh my God! Please don't throw that! Please! Please don't throw my guitar, Morgan! My God! Why did you throw my guitar, Morgan? A sua mente analítica não sabe que os seus cálculos estão a ser corrompidos por estes dados irracionais. De facto, ela nem sabe que os dados existem. Isso é porque durante aqueles momentos na sua vida que contêm algum grau de dor, a sua mente analítica desliga-se num esforço para se proteger, como faria qualquer máquina sensível. Nesse ponto, a sua mente reativa assume imediatamente o controlo e começa a gravar. Esta é uma parte da mente mais rudimentar, mais robusta, construída para aguentar o choque da dor. Mas estes incidentes não são memórias como nós as concebemos. As experiências gravadas na mente reativa chamam-se engramas. São como filmes, exceto que contêm todas as percepções: visão, som, cheiro, sabor e sensação, incluindo tudo o que as pessoas estão a dizer perto de si durante o incidente. Os engramas são gravações completas, até ao mínimo detalhe exato de cada percepção presente no momento de dor e inconsciência. A dor pode ser física, como quando você se fere, ou dor emocional, como o choque quando experimenta uma perda. A inconsciência pode ser total, como quando fica inconsciente num acidente, ou lhe dão uma anestesia, ou pode ser ocasiões em que a sua consciência está embutada, como quando está doente, ferido, ou quando o seu corpo está envenenado pelo álcool ou drogas. Agora vamos dar mais uma olhadela ao exemplo de adoecer por causa de comida estragada que atua como um veneno no seu corpo. Isso é um engrama. Quando mais tarde se encontra numa situação que é semelhante a um engrama armazenado na sua mente reativa, ela tenta levá-lo a evitar que a mesma coisa dolorosa lhe volte a acontecer. Mas faz isso de um modo muito rudimentar e irracional. Isso acontece porque a sua mente reativa não pensa da mesma maneira que a sua mente analítica. A sua mente analítica pensa racionalmente. Esta compara coisas e vê as diferenças entre elas. Por exemplo, se lhe pedissem que ordenasse estes blocos por forma e cor, a sua mente analítica não teria dificuldade nenhuma. Isso é assim porque ela vê as diferenças entre estes. Ela pensa em termos de diferenças, isto é, pensamento analítico. Você sabe analiticamente que um ovo que come hoje não é obviamente o mesmo ovo que o fez adoecer quando o comeu há 3 anos. Isso é pensamento racional. Mas a mente reativa é tão rudimentar que não é capaz de diferenciar coisas. Se lhe pedisse que organizasse estes blocos, ela pensaria que cada bloco era idêntico aos outros blocos. Ela pensa que uma coisa é igual a qualquer outra coisa. Isto chama-se pensamento reativo. Para a mente reativa, se um ovo estragado o deixou doente uma vez, todos os ovos que comer depois desse deixá-lo-ão doente. Isto é porque para a mente reativa eles são todos idênticos. Ela não é capaz de ver a diferença entre os dois ovos ou entre agora e então. Mas isto vai ainda mais longe. Para a mente reativa, qualquer informação contida num engrama específico é idêntica a qualquer outra informação na mesma experiência. Por exemplo, digamos que alguém tocava a tuba enquanto você estava doente por ter comido um ovo. Para a sua mente reativa, cada ovo é identificado com todos os outros ovos, e todos os ovos são identificados com a sensação de estar mal do estômago, e estar mal do estômago é identificado com o som da tuba.
Assim, mais tarde na vida, se ouvir uma tuba a tocar, poderá começar a sentir náuseas. A sua mente analítica racionalizará que você se sente doente por outra razão. Isto chama-se pensamento justificativo, as desculpas que você dá para explicar o comportamento irracional. Mas, de facto, a sua mente reativa a atuar abaixo do seu nível de consciência está a ativar a mesma dor do engrama original para o alertar estupidamente de que deve afastar-se dessa tuba porque ela identificou tubas com ficar mal do estômago. Em Dianética, este tipo de pensamento reativo é referido como algo igual a algo igual a algo ou A igual a A igual a A, para abreviar. Em níveis de vida inferiores, este comportamento reativo é uma atividade de sobrevivência. Quando um peixe é ferido, a sua mente reativa grava todas as percepções relativas ao ferimento e sempre que estas aparecem no ambiente, a sua mente obriga-o a fugir. Mas num ser humano, este mecanismo de sobrevivência há muito tempo que deixou de ser útil, mas este ainda lá está. Então, e se não for contra um mero ovo que você está a ser avisado irracionalmente? Então, e se for alguém que você conhece? Ou alguma coisa que você faz? Ou algo que você quer alcançar? A sua mente reativa opera numa base de estímulo-resposta. Ela está a tentar contribuir para a sua sobrevivência, mas os seus erros irracionais estão a suprimir os seus esforços para sobreviver. Para compreender como a mente reativa lhe pode dar ordens sem que você o saiba, vamos ver o que acontece durante a hipnose. Dianética não é hipnotismo, mas examinar como a hipnose funciona demonstrará que há uma parte da mente abaixo da sua consciência que contém dados que o podem controlar. Quando um hipnotizador instala uma sugestão positiva num sujeito inconsciente, ele pode fazer essa pessoa agir irracionalmente sem o saber. Qualquer pessoa que tenha sido hipnotizada foi colocada num estado de inconsciência parcial. Uma vez nesse estado, o hipnotizador instala um comando que depois controlará os pensamentos ou comportamento da pessoa. A pessoa não sabe que este comando existe, mas alguma coisa que ela vê ou ouve mais tarde ativará esse comando sem que ela o saiba. When I touch my tie, you'll remove your coat. When I let go of my tie, you'll put your coat back on. You will forget that I've given you this order. Agora esta pessoa obedecerá essa ordem oculta sem jamais ter consciência de que o está a fazer. So we're gonna start here? Oh yes, absolutely. We're gonna start right away. I just wanted to see how do you feel? A bit warm in here. Note que a mente analítica dele está a tentar explicar ou justificar o seu comportamento irracional. I thought you said you were a bit warm. Now I'm cold. A mente analítica tem de ter sempre razão. Quando confrontada com comportamento irracional, ela justificá-lo-á. You know, when you were asleep, you were given an order. Do you remember what that order was? No. No. Aqui temos alguém que no início está a agir racionalmente. É-lhe dado um comando hipnótico e depois temporariamente age de forma irracional. Por mais tolo que seja o comando, ele executá-lo-á de uma maneira ou de outra. Por exemplo, podia ter-lhe sido dito que todas as vezes que vê um táxi, ele está a ser importunado por uma nuvem de mosquitos. Podia ter-lhe sido dito que espirrasse cada vez que ouvisse a palavra. Sorry. Pode ser-lhe dito que todas as mulheres o adoram e ele acreditará que isso é verdade. You're just playing hard to get, so. Qualquer sugestão atuará como uma ordem direta sem ele estar consciente desta e fará com que ele haja irracionalmente até que a sugestão seja libertada pelo hipnotizador. See, what happens when you were hypnotized, I gave you a command that when I touched my tie, you'd take off your coat. And when I let go of my tie, you'd put your coat back on. Anyway, you get it?
Yes. Okay, no hard feelings, huh? Tal como um hipnotizador instala comandos no seu sujeito, os engramas instalam comandos ocultos na mente reativa. As palavras e frases ouvidas durante momentos de inconsciência são fielmente gravadas na mente reativa juntamente com a dor que os acompanha. E tal como as sugestões hipnóticas, estas gravações mais tarde podem controlar a maneira como você pensa, como age e como se sente, sem você o saber. A seguir, vamos observar mais de perto um engrama de uma mulher e ver exatamente o que acontece quando é reativado mais tarde na sua vida. You're always messing things up. E porquê? Um engrama contém muitas coisas: dor e inconsciência e todas as percepções do incidente. Mas as mais prejudiciais de todas são as palavras gravadas quando se está inconsciente. What the hell do you think you're doing out there? You can't relax. You gotta push yourself. You gotta push, push, push. And never let up for a second. Tal como as sugestões hipnóticas, estas gravações podem ser ativadas por alguma coisa no ambiente e fazê-lo pensar ou comportar-se irracionalmente. I got it! Dave, relax, man. For God's sakes, it's supposed to be a friendly game. Eis um exemplo de uma mulher que recebe um engrama contendo linguagem falada. Hey, don't walk away from me. I'm talking to you. Esta mulher está no chão inconsciente. A sua mente analítica desligou-se e a mente reativa dela agora está a gravar tudo o que está a acontecer a ela e à sua volta. É-lhe dito que ela é uma fingida, You're such a faker. que ela não presta, You are no good. You hear me? No good. que ela está sempre a estragar as coisas You always messing things up. e que ela está sempre a mudar de You ideia. always changing your mind. I'm sick of it. I'm so sick of it. A gravação deste engrama contém um registro contínuo de todas as percepções dela. Além das palavras faladas, o engrama também contém o som e a dor do pontapé, Get up. o contacto do chão, os sons da cadeira a ser derrubada e dos objetos a serem tirados para o chão, o som de uma moto que passa lá embaixo na rua e uma torneira a correr na sala de banho, bem como o cheiro do homem que a ataca e o tom e a emoção na voz dele. Hear me? O facto de ela estar inconsciente também está incluído nesse engrama, juntamente com todas as outras percepções. Para a mente reativa dela, a dor do pontapé é identificada com a cadeira a ser derrubada, que é identificado com o som da moto que vai a passar, que é identificado com a torneira a correr, que é identificado com o facto dela ser uma fingida, que ela não presta e muda de ideias, Changing your mind. que é identificado com os tons de voz e emoções do homem. You always messing things up. Cada percepção individual neste engrama é igual a qualquer outra percepção neste engrama. O engrama agora jaz oculto na mente reativa dela. E pode jazer lá, adormecido durante muito tempo, até que algo o ative. O que causa esta ativação? No futuro, quando esta mulher estiver cansada ou com stress, e o seu ambiente atual contiver bastantes semelhanças com os elementos encontrados no engrama, esse engrama será ativado. Por exemplo, se uma noite a torneira estivesse a correr e ela ouvisse o som de uma moto a passar lá fora, e ao mesmo tempo o marido estivesse a gritar com alguém num tom de voz semelhante ao que ele usou no incidente original, What do you mean he's gonna back out? o engrama seria ativado. Isto chama-se um key-in. Um key-in é a primeira vez que um engrama é ativado. Ela poderá sentir uma dor na perna onde levou o pontapé anteriormente. A dor é uma tentativa estúpida da sua mente reativa para a avisar de que ela está num lugar perigoso e que ela deveria sair dali. Sweetheart, you ready? It's almost time to go. E as palavras faladas no engrama You always changing your mind. passam a ser comandos no presente e ela mudará de ideias. No, just go without me, honey. I'm really tired. What? I just don't want to go. E embora o marido naquele momento estivesse a acusá-la de fingir que estava ferida, Such a faker. a mente reativa dela tomará esse comentário muito literalmente. I don't want to go.
know that because they think I'm a faker or I feel like a faker. I'm really tired. That's your problem. You never support. Esta mulher pensa que tomou estas decisões racionalmente. Ela pensa que está preocupada com a discussão que teve com o marido. Ela não está ciente de estar nervosa porque o seu engrama fez key-in. E uma vez que tenha sofrido um key-in, este agora pode ser repetido vez após vez. Por exemplo, algum tempo depois, quando esta mulher está cansada ou com stress, ela ouve um homem gritar com alguém, enquanto uma moto vai a passar. Estes são reestimuladores, coisas no seu ambiente que são suficientemente semelhantes às percepções no engrama para causarem que este seja reativado ou reestimulado. Ela começa a sentir-se nervosa, mas não sabe porquê. Quando o filho derruba um vaso, ela começa a dramatizar o engrama. Always messing things up. Por outras palavras, ela dirá e fará ao filho exatamente aquilo que o seu marido lhe disse e fez. You know that? You're such a faker. You're no good. Este comportamento é chamado dramatização. A dramatização é a ação de voltar a representar no presente uma coisa que aconteceu no passado. Um engrama é simplesmente uma gravação, como um disco fonográfico. Shut the hell up. I don't want to hear another word out of you. Você não ouve o disco até que algo o faça tocar. Quando o engrama é reestimulado, a mente reativa meramente repete a gravação. Shut the hell up! I don't want to hear another word out of it. E você poderá agir exatamente como as pessoas contidas nesse engrama, Shut the hell up! I don't want to hear another word out of it. fazendo e dizendo exatamente as mesmas coisas que lhe disseram e fizeram. Shut the hell up! I don't want to hear another word out of it. Mas a linguagem não é a única coisa gravada no engrama. Existe, entre outras coisas, a sensação de dor. Afinal, você foi ferido ou estava doente quando o recebeu. Então, se a linguagem no engrama é dramatizada, o que é que pensa que acontece quando a gravação repassa essa dor? A história médica está cheia de exemplos de pacientes cujos problemas físicos parecem não ter causa física aparente. De facto, calcula-se que 70% de todos os males do corpo se enquadram nesta categoria conhecida como doença psicossomática. Então, o que é exatamente uma doença psicossomática? Bem, psico refere-se à mente e somático refere-se ao corpo. Assim, o termo psicossomático significa a mente a fazer o corpo adoecer ou doenças que foram fisicamente criadas dentro do corpo pela mente. E Dianética provou que os engramas são a causa de todas as doenças psicossomáticas. Eis porquê. Este é um engrama que contém dor física, um ferimento no seu braço. A dor no seu braço está gravada na sua mente reativa, juntamente com todas as outras percepções do incidente. Quando este engrama é reestimulado mais tarde por percepções semelhantes no seu ambiente, a sua mente reativa repassa a gravação e a dor física que ela contém poderá aparecer. Em Dianética, nós dizemos que o somático se ligou. A palavra somático refere-se a qualquer dor, sensação ou condição física que você experimente como um resultado de engramas. Quando um somático se liga, a parte do seu corpo que foi ferida ou que adoeceu quando o engrama foi recebido volta a tornar-se dolorosa ou a adoecer até certo grau. Quantos tipos diferentes de doenças psicossomáticas é que você poderia ter? Bem, isso depende em parte de todas as suas doenças e ferimentos anteriores. E, em parte, do número de condições que o seu corpo pode gerar a partir das palavras e frases contidas nos seus engramas. Veja, a linguagem contida no engrama pode ter um efeito muito nocivo sobre o seu corpo e também sobre a sua mente. Por exemplo, uma menina caiu numa piscina. No meio da agitação, alguém perto dela grita. She can't breathe. Esta frase está agora armazenada na mente reativa dela.
Agora, a mente reativa interpreta as palavras nos seus comandos bastante literalmente, sem importar qual poderá ter sido o seu significado quando foram ditas. Assim, mesmo depois de adulta, esta menina sofre de asma, porque a mente reativa dela está literalmente a dizer ao seu corpo que ela não consegue respirar. Isto é a mente reativa a fazer o corpo adoecer. Considere quantas combinações de palavras existem e pode imaginar a quantidade de danos que estes comandos podem causar. Estes podem alterar os seus sentidos, fazer com que se sinta doente em geral, ou mesmo impedir que você se cure. É por isso que a origem de muitos problemas físicos comuns, tais como alergias, úlceras, artrite, tensão alta, enxaquecas, doenças de pele crónicas e dores e padecimentos bizarros, pode ser rastreada aos efeitos nocivos dos engramas. Contudo, se tem vivido uma existência relativamente livre de acidentes, você poderá pensar que não tem muitos engramas. Mas a verdade é que a maior fonte de engramas, e a mais prejudicial, vem de um período da sua vida de que provavelmente não se lembra. Como verá dentro de momentos. Se nunca teve qualquer tipo de acidente, trauma ou operação, poderá pensar que não tem engramas. Isto seria maravilhoso se fosse verdade, mas infelizmente não é. Só porque não está ciente destes incidentes, não quer dizer que estes não existam. De facto, Dianética provou que a maior parte dos engramas ocorre antes dos 2 anos de idade. De facto, o nascimento é um engrama. E é, obviamente, um engrama que toda a gente tem. Mas o que é surpreendente é quando os engramas são gravados antes do nascimento. Como é que isto é possível? Os engramas não são memórias como nós as conhecemos, eles são gravações. Em Dianética, existe a teoria de que os engramas são provavelmente gravados nas próprias células. Afinal de contas, são elas que ficam feridas. De facto, a palavra engrama é um termo médico que significa traço duradouro numa célula. Em Dianética só nos interessa aquilo que funciona e esta é uma teoria funcional. Quando as células se dividem e multiplicam, elas transmitem as gravações de todos os engramas que receberam, incluindo aqueles das fases iniciais da vida. Uma criança por nascer ainda não está protegida por ossos plenamente formados e o útero é um espaço muito apertado. Deste modo, quando algo atinge ou é pressionado com demasiada força contra ele, as suas células e órgãos são facilmente feridos e é gravado um engrama pré-natal. Por exemplo, se a mamã choca com alguma coisa, o bebê fica inconsciente. Se a mamã espirra, o bebê fica esmagado. Se o papá se torna mais apaixonado, o bebê sente-se como se estivesse numa máquina de lavar roupa. Quando a mamã fica com enjoos matinais, o bebê obtém um engrama e assim vai acontecendo. Como pode ver, você poderia ter muitos engramas pré-natais e cada um deles pode causar aberração. Finally! Where have you been? Told you I'd be late. All night. I don't put me in bed. Como qualquer engrama, tudo o que é percepcionado durante o engrama pré-natal é gravado, incluindo todas as dores e sons, as emoções das pessoas presentes Being ridiculous. I called you. e tudo o que toda a gente está a dizer. It's always my fault. I can't win. O facto de que o bebê por nascer não compreende o significado destas palavras não importa. O engrama é apenas uma série de impressões gravadas nas células do seu corpo. Quando esta criança tiver crescido, sempre que esse engrama for reestimulado, Always my fault. essa gravação voltará a ser tocada e com certeza que ele vai compreender o significado dessas palavras gravadas. If we don't get the account, it won't be because we didn't give it our best shot. No, it'll be my fault. It is always my fault. I can't win. É claro que ele não tem ideia nenhuma de que este engrama existe. Portanto, ele justificará o seu comportamento. Como pode ver, não é tanto aquilo que você fez, mas aquilo que lhe foi feito que causa as suas aberrações.
E a maior parte disso aconteceu-lhe antes de ter nascido. A dor é um sinal de aviso que lhe diz que você está a experimentar algo que é prejudicial para a sua sobrevivência. A dor diz-lhe para largar a frigideira quente. Ou que alguma coisa está muito mal no seu joelho. A dor é a punição pelos erros que você comete ao tentar sobreviver. E a dor é sempre um aviso de perda. Se queimou o dedo, o seu corpo perdeu as células da superfície desse dedo. Elas estão mortas. A perda de alguém ou de uma coisa que seja importante para a sua sobrevivência também é dolorosa. Você sente dor emocional. E essa dor emocional causa um período inconsciente, com tanta certeza como se tivesse levado com uma moca. O choque repentino de uma perda, tal como a morte de alguém que você ama, é uma forma de inconsciência que reduz o seu poder analítico. A mente analítica desliga-se até certo grau e é recebido um engrama de emoção dolorosa. Estes engramas de emoção dolorosa são causados por perdas repentinas, tais como a partida de alguém importante para si, a morte de um animal de estimação, a perda ou fracasso de um trabalho ou negócio, ou a perda repentina dos seus bens. Depois de perdas como estas, você poderá sentir que não tem a mesma vitalidade que tinha antes. Porquê? Bem, você está vivo, portanto deve haver uma força ou fluxo de alguma coisa que o mantém vivo. O que é esta energia, esta essência de vida? Chame-lhe força vital. Pense nela como o gás que enche um balão de ar quente. Quanto mais você tem, mais forte é o seu impulso para viver e mais enérgico, ativo e feliz você será. Quanto menos tem, menos vibrante e vivo você está e mais fraco se torna o seu impulso para sobreviver. Então, para onde vai a sua força vital? Engramas como estes capturam a sua força vital, deixando-a inacessível para si. Quanto menos força vital tiver, menos livres serão as suas emoções e mais triste, mais morto e menos vivo você fica. À medida que vai vivendo desde a infância e sofre perda após perda, a sua força vital vai ficando, pouco a pouco, cada vez mais fechada na sua mente reativa. À medida que o seu entusiasmo pela vida diminui, também diminui o seu potencial para sobreviver. A glória e a cor da infância parecem desvanecer-se, mas esta beleza e sensibilidade à vida não se perderam, elas apenas estão aprisionadas dentro de si. Liberte esta força vital aprisionada e experimentará um vigor e entusiasmo renovados pela vida. Então há claramente uma ligação entre a força vital e as suas emoções. Quanto mais força vital tiver à sua disposição, mais feliz será na vida. Quão alto é que as suas emoções podem subir? E quão baixo podem descer? Então, e se pudesse localizar as suas emoções numa escala? Onde é que se situaria numa escala assim? Bem, você irá descobrir. Como sabe, você está a tentar sobreviver tão bem quanto possível durante tanto tempo quanto possível, e o propósito da sua mente é assegurar que atinja esse objetivo. Se cometer um erro que ameaça a sua sobrevivência, você é punido com a dor.
Por isso, a sua mente tenta levá-lo a evitar a dor. A sua mente analítica faz isto racionalmente. A sua mente reativa faz isto irracionalmente. Se a dor é a punição pelo fracasso, qual é a recompensa pelo sucesso? É o prazer. Tal como é impelido para se afastar da dor, há uma força dentro de si que o impele para o prazer. E o prazer é vital para a sua sobrevivência. É tão necessário para a vida como o batimento cardíaco. O prazer é a sua recompensa por procurar e realizar os objetivos que você tem, que promovem a sua sobrevivência. Quanto mais obstáculos superar no caminho para os seus objetivos, mais feliz é e melhor sobrevive. Neste gráfico, o seu impulso para sobreviver seria uma seta que se afasta da dor e vai na direção do prazer. Chamamos a este impulso a dinâmica da sobrevivência. Você precisa de um forte impulso dinâmico para superar as coisas do seu ambiente que tentam suprimir a sua sobrevivência. Estes supressores impelem para baixo, ameaçando a sua sobrevivência de alguma maneira, e a sua mente analítica impele para cima com soluções. O grau em que a sua mente é capaz de vencer os supressores da vida determina quão bem você persistirá na vida. Good work, everybody. We can do this. E algumas pessoas têm um impulso mais forte do que outras. O seu potencial de sobrevivência pode ser encontrado algures neste gráfico, que está dividido em zonas. Quanto mais alta for a zona, mais forte será o seu impulso dinâmico e melhor você sobrevive. Por exemplo, na quarta zona, você seria capaz de superar esses supressores. Teria um excelente potencial de sobrevivência e estaria a desfrutar a vida. Mas na zona 0, os supressores pareceriam ser demasiado grandes para superar e você mal sobreviveria. Esta é a zona de nenhuma esperança. Estas zonas também formam uma escala de tons emocionais. Quando o seu potencial de sobrevivência sobe e desce na escala, as suas emoções fazem o mesmo. Na quarta zona, você seria entusiástico e desfrutaria a vida. A zona 3 é uma zona de felicidade e bem-estar geral. A zona 2 é aborrecimento, um nível de existência tolerável. A zona 1 é ira. E a zona 0 é o tom de apatia. Boas notícias, sucessos e prazeres elevam o seu tom emocional em direção à felicidade. Más notícias, fracassos, perdas e dor farão descer o seu tom emocional. As suas emoções podem descer na escala por alguns minutos e então voltar a subir. Ou podem descer na escala durante 10 anos e não voltar a subir. Se você sofreu demasiadas perdas, demasiada dor, você tenderá a fixar-se em algum nível baixo da escala e tenderá a ficar aí. Então, os engramas agem como supressores da sua sobrevivência. Eles suprimem a sua inteligência por meio de fornecer informação irracional à sua mente analítica. E eles suprimem as suas dinâmicas por meio de aprisionar a sua força vital e baixar o seu tom emocional. Os engramas impedem-no de alcançar todo o seu potencial. Se pudesse eliminar os efeitos de toda a dor física e perdas da sua vida, então, logicamente, você seria mais feliz e mais inteligente e teria a vitalidade e o impulso de que precisa para alcançar todo o seu potencial. Mas como é que pode encontrar uma coisa que está escondida? Bem, há um método de pensar e lembrar que o homem não sabia que tinha. Com Dianética, vai localizar e remover os engramas escondidos na sua mente reativa de maneira que estes já não o afetem. Para compreender exatamente como isso poderia ser feito, vamos observar mais de perto como estas experiências são armazenadas. Sabe que em cada momento da sua vida, a sua mente grava tudo o que lhe acontece. Os momentos de quando a sua mente analítica está a gravar, mais os momentos de quando a sua mente reativa está a gravar, formam uma sequência completa dos acontecimentos na sua vida. Este registro consecutivo do seu passado chama-se a linha do tempo. A linha do tempo
é o seu sistema de arquivar todas as suas experiências de acordo com o momento em que foram recebidas, desde o início da sua existência até agora, incluindo aqueles incidentes dos quais você não está consciente. Quando um engrama é recebido, a mente analítica é desligada pela dor física e pela emoção. E por estar desligada, ela não sabe que os dados do engrama estão a entrar. De maneira que não está consciente de que os dados existem. Quando um engrama é reestimulado, parte do poder analítico é desligado como parte dos comandos do engrama. Isto faz com que se sinta nervoso ou assustado, ou ensonado, ou lento, ou confuso. E a fonte disto mantém-se longe da sua vista. Mas em Dianética, descobriu-se que pode ser enviado para trás, enquanto completamente desperto, a qualquer experiência na sua linha do tempo e examinar tudo o que foi gravado na altura do acontecimento. Isto não se trata de memória no sentido de lembrar-se de algo, isto é diferente. Por exemplo, digamos que uma vez venceu uma prova de natação. Bem, você poderia simplesmente recordar o facto de que venceu a prova. Isto seria lembrar. Ou poderia concentrar-se nisso e voltar a ver os outros nadadores e a piscina. Podia voltar a ouvir todos os sons da prova. Sentir a pressão dos óculos na sua cara. E cheirar os químicos na piscina. Poderia sentir a textura e a temperatura da água na sua pele. O ritmo e movimento do seu corpo. O batimento rápido do coração. A dor nos ombros. E as emoções que sentiu quando venceu. Este método de pensar chama-se retornar. Retornar é o método usado em Dianética para voltar atrás ou retornar a momentos no seu passado, enquanto está completamente acordado, e voltar a experimentar as percepções gravadas nesse incidente. I hear shots being fired. Guys are shouting. I hear someone yelling. There's no time. Você senta-se numa cadeira confortável com um amigo que age como o auditor. A palavra auditor significa uma pessoa que ouve e computa. O auditor guia-o através dos passos exatos do procedimento de Dianética que irá aprender no capítulo 12. O seu propósito é encontrar esses engramas e fazê-lo retornar a estes. Let's go to the earliest moment of pain or discomfort. O auditor trabalha com um sistema chamado arquivista para encontrar estes incidentes. É óbvio que não existe um homenzinho na sua mente a entregar os dados, mas a mente funciona como se houvesse um. O auditor pede informações ao seu arquivista e de repente obtém um arquivo completo. Por exemplo, se o auditor lhe perguntar pela última vez em que você viu um filme, o arquivista entregar-lhe-á o filme, a data, como você se sentiu, todas as suas percepções, o enredo do filme, como estava o tempo naquela noite, tudo o que estava presente e relacionado com o filme. O auditor e o seu arquivista são uma equipa. O auditor aceita qualquer incidente que o arquivista encontre e retorna-o a este. Begin at the beginning of the incident and recount it. I'm about 7 years old. Ela fala o voltar a experimentar o incidente várias vezes até que este esteja aliviado ou apagado. Go back to the beginning and go over it again. Well, I'm in my room. Apagado significa simplesmente que este desapareceu da sua mente reativa e está agora arquivado nos bancos da sua memória analítica. Isto é agora apenas uma memória sem qualquer dor ou força sobre si. It was just incredible. Poderá pensar que pode retornar a estes incidentes sozinho, mas esse não é o caso. Tal como o seu poder analítico é atenuado cada vez que um engrama for reestimulado, You're always messing things up. este também é desligado até certo grau cada vez que você é retornado a esse engrama na audição. No good. Poderá falar ou agir numa versão modificada do engrama I think I'm messing this up. e experimentar as mesmas emoções que o engrama contém. Messing things up. I'm no good at this. You hear me? Então, nesse momento, a força da sua mente reativa é maior do que você. Falta-lhe persistência suficiente, impulso dinâmico suficiente para perseverar. I understand. Mas a auditora não é afetada pelos seus engramas. Ela tem todo o seu poder analítico e um impulso dinâmico forte. Por isso, juntos, vocês os dois são mais poderosos do que a força da sua mente reativa. Quando juntam as vossas forças contra a mente reativa, ela entrega os seus engramas.
Uma vez que todas as experiências dolorosas tenham sido aclaradas da sua mente reativa, as suas aberrações terão desaparecido. Você sentiria uma renovação de vigor e entusiasmo pela vida e estaria a sobreviver num nível muito alto em todas as suas dinâmicas. Estaria a ser o melhor daquilo que você realmente é: racional, confiante, mais inteligente, criativo e produtivo. A vida deve ser desfrutada e uma pessoa que está livre dos seus engramas desfrutaria da vida em pleno. Esse é o objetivo de Dianética. Mas para alcançar esse objetivo, tem de compreender como a audição funciona. A terapia de Dianética chama-se audição. O procedimento usado na audição permite-lhe contactar esses momentos de dor escondidos e eliminar a sua influência nociva sobre si. Toda a terapia é feita viajando pela sua linha do tempo. Todas as experiências que alguma vez teve estão arquivadas aí, em sequência, de acordo com o momento em que ocorreram. Mesmo que pareça que os momentos que contêm dor e inconsciência estão a faltar na sua linha do tempo, eles estão lá e podem ser localizados. De facto, estes eventos engrâmicos ligam-se uns aos outros na mente reativa e essa ligação ajuda-o a localizá-los. Os engramas de facto formam cadeias de incidentes que têm algo similar em comum. Como um exemplo simples, digamos que uma vez foi atingido por uma bicicleta. E anos antes você teve uma queda grave de moto. E lá para trás, quando era criança, ficou ferido ao cair da bicicleta. E mais cedo ainda, sofreu um engrama pré-natal contendo a palavra bicicleta. Sweetheart, what happened? I tripped over the bike. Para a sua mente reativa, estes engramas formariam uma cadeia, uma série de incidentes que contêm bicicletas como parte do seu conteúdo. Todos os engramas também contêm uma energia ou força nociva chamada carga. Esta carga dolorosa ou emocional é o que dá a um engrama a sua força e poder sobre si. Quando incidentes formam uma cadeia, os mais recentes contêm a sua própria carga, mais a força de todos os incidentes anteriores nessa cadeia. Por outras palavras, os incidentes mais recentes obtêm a sua força dos incidentes anteriores. A audição tira a carga destes incidentes. Assim, quando está a auditar uma cadeia de engramas, deve encontrar o incidente mais antigo nessa cadeia, porque é esse que está a manter os outros no lugar e a dar-lhes a sua força. O primeiro incidente chama-se o básico. O básico numa cadeia é sempre o seu alvo, e esse pode ser um engrama muito, muito antigo. Eis porquê. Pense na mente reativa como uma pirâmide invertida. A parte superior desta pirâmide é composta pelos incidentes mais recentes na sua linha do tempo. A parte inferior contém os mais antigos. O cimento que segura esta pirâmide é toda a dor física e emoção dolorosa que você alguma vez gravou. Uma cadeia poderá consistir em incidentes que contêm todos o mesmo tipo de dor ou ferimento, ou poderão conter a mesma pessoa, ou a mesma palavra ou frase, ou um cheiro similar, ou sons ou vozes similares, e por aí fora. Como pode ver, muitas cadeias poderão levar à área pré-natal da sua linha do tempo, até à primeira vez que essa dor ou frase ou voz aparece num incidente. Assim, o objetivo em cada sessão de audição é chegar ao fundo desta área, contactando e removendo os engramas mais antigos que possa encontrar. Às vezes tem de voltar à área posterior para encontrar incidentes recentes, especialmente engramas de emoção dolorosa. Reduzir estes incidentes posteriores ajudará a revelar os anteriores escondidos por baixo deles. Além disso, estas perdas conterão força vital aprisionada. Liberar esta carga enfraquece a mente reativa e reforça a sua habilidade para encontrar mais engramas e para prosseguir na vida. De facto,
A liberação desta carga emocional contida em perdas é tão importante que assim que a maioria desta tensão emocional é descarregada da sua mente reativa, você atinge um estado conhecido como liberado. Um liberado de Dianética é alguém que foi libertado das suas principais ansiedades ou doenças. Mesmo no fundo desta pirâmide está o momento mais antigo de dor e inconsciência. Este é conhecido como o básico básico, o primeiro engrama na primeira cadeia de engramas. E esse engrama tem de ser encontrado para você se tornar clear. Quando o básico básico é apagado, os restantes engramas serão muito mais fáceis de localizar e apagar. Estes incidentes não são realmente apagados. Estes apenas se deslocaram e foram arquivados como experiências nos seus bancos de memória analítica. Ou seja, estes agora são memórias sem dor ou carga ou força sobre si. Quando toda a dor física e a emoção dolorosa da sua vida tiverem sido liberadas, a mente reativa estará limpa dos seus engramas. Você voltará ao seu estado ótimo. Será você mesmo. Será clear. E o próximo capítulo mostrar-lhe-á exatamente como começar. Agora vai aprender o procedimento básico de Dianética. Você pode fazer equipa com um amigo e podem se revezar ao auditar um ao outro. Isto é chamado co-audição. A pessoa que recebe a audição é chamada um pre-clear, porque ainda não foi aclarada dos engramas na sua mente reativa. Okay, are you ready to get started? Yeah. Great. And A pessoa que guia o pre-clear através do procedimento é o auditor. Good, good. And have you eaten properly? Deve esforçar-se para ser o melhor auditor possível. Você não esperaria menos do que isso da pessoa que o irá auditar. Existe um código de comportamento definido que cada auditor tem de seguir, não apenas para ser cortês, mas porque isto é necessário para a audição funcionar. Este chama-se o Código do Auditor e descreve a atitude que deve ter em relação ao seu pre-clear. Para que a audição funcione, um auditor tem de ser digno de confiança. Por isso, cumpra as marcações de audição e seja pontual. Thanks. E a propósito, um auditor digno de confiança nunca revela assuntos confidenciais relacionados com o pre-clear. Um auditor é sempre bondoso, atencioso, paciente e persistente. No, I'm telling you. It can't be true. It's just my imagination. Well, what do you see? Nunca critique ou fique zangado com a pessoa que está a auditar. Guarde as suas opiniões para si. You know, I think I'm tired of running this engram. I think I'd like to run the time when I got burned. I understand. There may be more in this one. Go back to the beginning. Siga o Código do Auditor. Encontrá-lo-á no livro de Dianética, no capítulo intitulado O Papel do Auditor. Estude-o bem, porque assim que violar o código, a sua sessão de audição deparar-se-á com dificuldades. Como auditor, a sua tarefa é escutar e computar qualquer dificuldade que o seu pre-clear esteja a ter e ajudá-lo a apanhar esses engramas. Anymore, it really hurts to think about it. I understand, but the only way out of it is through it. Please continue. Vejamos agora em detalhe os 10 passos básicos de uma sessão de audição de Dianética para que possa ver exatamente como se faz. Estes são tratados no livro de Dianética, no capítulo 5 da secção de Terapia. Os passos também estão delineados num cartão que lista o que dizer e fazer em cada passo. O auditor pode recorrer a este durante a sessão de audição. Poderá ajudá-lo se seguir o cartão enquanto passamos por esta demonstração. No passo 1 do procedimento, o auditor assegura ao pre-clear que ele saberá tudo o que acontece. You will remain aware of everything which goes on. You will be able to remember everything that happens here. You can pull yourself out of anything which you get into if you don't like it. Okay. Good. O segundo passo é fazer com que o pre-clear feche os olhos. Close your eyes. Good. Isto põe o pre-clear num estado de concentração leve, chamado reverie. O pre-clear está simplesmente a pôr a sua atenção nele mesmo e no auditor. No terceiro passo, a auditora assegura que qualquer coisa que ela diz durante a sessão não reestimulará acidentalmente o pre-clear ou atuará como um comando sobre ele numa data posterior. O auditor faz um acordo com o pre-clear para cancelar que isto ocorra. In the future, when I utter the word canceled,
Everything which I have said to you while you're in a therapy session will be canceled and will have no force with you. Any suggestion I have made to you will be without force when I say the word canceled. Do you understand? Yes. Good. No quarto passo, o auditor faz o pre-clear retornar a um período no passado. Diga ao pre-clear para ir ao momento de dor ou desconforto mais antigo que ele consiga contactar. Let's go to the earliest moment of pain or discomfort. Okay, I think I got one. Good. Agora chegamos ao quinto passo. Trabalhar com o arquivista para obter dados. O auditor leva o pre-clear a reexperimentar o incidente do início ao fim, descrevendo-o à medida que avança. Diga ao pre-clear para começar do início e recontá-lo. Begin at the beginning and recount it. Recontar significa simplesmente descrever o que está a reexperimentar. I'm about 7 years old. And I'm sick. I'm really sick. I'm out of it. In my room, in bed, and I'm coughing. Note que o pre-clear está a descrever tudo como se estivesse a acontecer agora mesmo no presente. Isto diz-lhe que ele retornou a isso, não o está apenas a lembrar. And my mom comes in and she feels my head. Quando quiser que o pre-clear continue, diga continua. Please continue. Mom is trying to feed me something, I don't know what. All right. Faça perguntas ao pre-clear para obter dados. Perguntas como: o que é que estás a ver? O que é que estás a ouvir? O que é que estás a sentir? Ou o que é que ela diz? Manterá a sua atenção na cena e a avançar através disso. What do you see? She's holding a bowl and a spoon. That's all there is, that's all I'm getting. All right. No passo 6, reduz todos os engramas contactados de modo que não reste qualquer carga. A carga é a energia nociva armazenada no engrama. O auditor assegura que toda a energia dolorosa ou emocional no engrama é descarregada. Isto é feito levando o pre-clear a retornar e a passar através do incidente muitas vezes, até que este já não o afete dolorosa ou emocionalmente, ou até que pareça desaparecer. Faça com que o pre-clear volte ao início do incidente e volte a passar através dele, recolhendo quaisquer dados adicionais que consiga contactar. Go back to the beginning and go over it again. Pick up whatever additional data you can contact. Okay, I'm sick in bed. Hot and really out of it. And my mom comes in. O auditor está a ouvir se alguma nova informação está a sair do incidente. You look terrible. She says you look terrible. Enquanto houver novos dados a aparecer, o incidente está a ser reduzido e deve continuar a ser percorrido. She's trying to feed me something. It's soup. But the smell, it makes me even sicker. I don't want it. I don't know, I'm hot. O pre-clear sente-se quente. Ele está a reexperimentar uma condição física contida no engrama. Isto chama-se um somático. I understand. Please continue. That's it. Okay. Go back to the beginning and go over it again. Pick up whatever additional data you can contact. Well, I'm sick, and I'm huddled underneath the covers. Cada vez que o pre-clear passa através do incidente, a sua influência negativa sobre ele é reduzida. She's saying, You're so hot. you're so hot. You look terrible. You look terrible. And she's saying, You need to have some soup. have some soup, but the soup just makes me feel sicker. Just a little. You know, to this day, I hate the smell of soup. I understand. Please continue. I tell her I'm not hungry, but she keeps saying, just a bit. I don't know, I'm just lying there sick in bed. Okay. What's the tactile on this? Táctil refere-se ao sentido de tato. O auditor está a pedir-lhe para descrever qualquer coisa que o seu corpo esteja a tocar. I feel my covers. Okay. What do you see? Oh, I see my toys. My fish tank. Good. What do you hear? The gurgling sound of the fish tank. Okay. Please continue.
That's it. I'm still kind of hot. I understand. Go back to the beginning and go over it again. Pick up whatever additional data you can contact. Okay, I'm in my room. Leve o Pre-Clear a passar através do incidente as vezes que forem necessárias para o elevar na escala de tom até estar alegre com respeito a isto. Quando o Pre-Clear estiver alegre e contente quanto a percorrer esse incidente, o engrama foi apagado. Contudo, às vezes o Pre-Clear não fica mais alegre, apesar de o recontar muitas vezes. I'm still kind of hot. I understand. Go back to the beginning and go over it again. Por isso, se ele não estiver a revelar novos dados sobre um incidente, apesar de o ter recontado muitas vezes, e ele não está a ficar mais alegre, I'm sick. então há um momento anterior de uma natureza similar que tem de ser encontrado. Como viu, os engramas estão em cadeias. Por outras palavras, há uma série de incidentes de tipos similares. Mesmo no fundo de cada cadeia está o básico, ou o primeiro engrama na cadeia. Este incidente básico mantém os posteriores mais ou menos no lugar, impedindo que sejam reduzidos. Por isso, o engrama básico da cadeia é sempre o seu alvo. I don't think I'm getting anything new here. All right. Sendo assim, se um incidente não reduz depois de muitas recontagens, pergunte: existe algum incidente anterior como este? Is there an earlier incident like this? Se o Pre-Clear disser sim, I get the sense that there is, yes. faça-o ir ao incidente anterior e recontá-lo, começando no passo 5. Diga ao Pre-Clear para começar do início e recontar isso. Begin at the beginning and recount it. Well, I hear a voice. I'm not sure what he's saying. Something about looking terrible. I think. I'm not sure. Okay. What do you see? I don't see anything, just blackness. Okay. What do you hear? Besides the voice, I hear coughing, gagging, something like that. I'm getting a headache. I understand. Please continue. That's it, really. That's all. Okay. Go back to the beginning and go over it again. Pick up whatever additional data you can contact. I hear voices, a man's voice. What does he say? Well, he says, he's saying, "You look terrible. Are you okay?" And a woman says, "No, I'm sick. I'm so sick." And I hear coughing, gagging. I get the sense that she's crying. Look, I can't do this. It's all right. What's the somatic? I feel pressure, like I'm being compressed. I feel pressure on my head right here. But I don't see anything. Look, I can't do this. You're doing fine. Please continue. Quando um engrama é contactado com a audição, o Pre-Clear dramatizará o seu conteúdo, exatamente como fez quando este foi reestimulado na vida. Ele vai falar e agir numa versão modificada do engrama. Lembre-se, portanto, que isso é os engramas a falar, não o seu Pre-Clear. I can't do this. I can't do this. É importante saber que o próprio Pre-Clear nunca resiste à audição. A única coisa que resiste são os engramas. Por isso, se o Pre-Clear pragueja, ou geme, ou chora, ou suplica, I can't do this. não desista, não fique zangado, siga o código do auditor e persista amavelmente. What do you hear? I hear coughing, gagging. The woman... Wait, that's my mother. That's her voice. Oh, this must be a prenatal. Okay. What does she say? I can't do this. Wait, that's what she's saying. She's saying I can't do this. Oh, I bet this is morning sickness. She's crying. She's saying, "I hate this. I hate being pregnant."
Look, how much longer will this go on? My head hurts. I've had enough for today. Let's end the session now, okay? I understand, but there may be more in it. Go back to the beginning and go over it again. Pick up whatever additional data you can contact. Auditor é corajoso. Nunca acaba a sessão deixando engramas meio reduzidos só porque ele lhe pede para o fazer. Se o pre-clear estiver no meio de um engrama, a única saída é passando através deste, não importa quantas vezes são precisas. She says, how much longer? How much longer will this go on? Enquanto houver novos dados ainda a surgir, o incidente está a reduzir e deve-se continuar a percorrê-lo. I hear my dad say, you're the one who wanted to have kids. That's all, except my headache's starting to go away. Good. Go back to the beginning and go over it again. Pick up whatever additional data you can contact. Okay. I hear my dad saying, you look terrible, are you okay? Continua a percorrer o incidente vez após vez até que o pre-clear esteja alegre com respeito a isso. Pick up whatever additional data you can contact. Quando o incidente já não o afeta dolorosa ou emocionalmente e não há mais dados para serem percorridos, o engrama foi apagado. O pre-clear terá subido pela escala de tom e estará contente e alegre e talvez se ria sobre isso. Tecnicamente, o engrama não está apagado. Foi apenas rearquivado na mente analítica como uma memória e já não terá qualquer influência sobre ele. Ok. Este é um bom momento para acabar. Para acabar a sessão, siga para o passo 7. O auditor agora diz ao pre-clear para vir a tempo presente. Come to present time. Okay. Você deve assegurar-se de que o pre-clear está em tempo presente. Portanto, no passo 8, pergunta-lhe. Are you in present time? Yes. Okay. Agora, o auditor tem de dar a palavra cancelado ao pre-clear para que nada na sessão venha a agir como um comando ou uma sugestão para ele numa data posterior. Isto é o passo 9. Cancelled. O auditor deve agora restabelecer a consciência do pre-clear quanto ao seu ambiente. Isto é o passo 10 e é o passo final do procedimento. When I count from 5 to 1 and snap my fingers, you will feel alert. 5, 4, 3, 2, 1. That's awesome. Thank you. You're welcome. Aí está. Isso foi uma demonstração de audição de Dianética com todas as suas partes. Em sessões futuras, outros incidentes são abordados e tratados um por um. Everything which I've said to you while you're in a therapy session will be cancelled and will have no force with you. Any suggestion I have made to you will be without force when I say the word cancelled. Do you understand? Yeah. Good. Let's go to the earliest moment of pain or discomfort. Okay. There was a time that I was climbing a tree. Good. Begin at the beginning and recount it. About 7 years old. Simplesmente encontre os engramas mais antigos disponíveis e apague-os. I slip and fall out of the tree. Lembre-se que o seu objetivo primário é localizar e apagar o básico, o momento de dor e inconsciência mais antigo. Então, em cada sessão, você tenta alcançá-lo até ter a certeza de que o encontrou. Uma vez que esse tenha sido apagado, os engramas restantes serão muito mais fáceis de localizar e apagar. Para obter os melhores resultados em audição, deve estar sempre bem alimentado antes de começar uma sessão de Dianética. Um auditor nunca deve auditar alguém que está com fome ou indevidamente alimentado. Uma boa dieta de proteínas ajudará a sua audição a avançar melhor. E a vitamina B1 também. A audição aparentemente reduz a quantidade de B1 no seu sistema, portanto é altamente recomendado que tome vitamina B1 quando está a receber a audição. Também deve obter bastante repouso. Um auditor nunca deve auditar alguém que está cansado ou auditá-lo às tantas da noite quando ele normalmente estaria a dormir. Drogas e álcool interferem com a sua capacidade de localizar ou percorrer engramas, tornando a audição difícil. Por isso, não beba álcool durante 24 horas antes da audição. Esperar uma semana depois de ter ingerido drogas ou aspirina melhorará a sua capacidade de manejar engramas em sessão. Assegure-se de que mantém as marcações de audição e planeie as suas sessões regularmente. Não é necessário auditar todos os dias, mas auditar cada 2 ou 3 dias é desejável e produz os melhores resultados. Enquanto avança na audição, dará por si a subir na escala de tom, melhorando constantemente. De facto, as mudanças serão notáveis de uma semana para a outra. Quando toda a dor e tristeza tiverem sido apagadas, a sua mente reativa terá sido aclarada. Há pessoas que alcançam este estado todos os dias
E você também pode. Dianética é uma aventura. É uma exploração da mente humana, aquele reino vasto e desconhecido situado 1 centímetro atrás da sua testa. À medida que progride na terapia, a sua aventura é saber por que fez o que fez quando o fez. Saber o que causou os medos sombrios e desconhecidos que o atormentaram em criança. E saber onde se encontram os seus momentos de dor e o que contêm. Ficará espantado com algumas das coisas que encontrará, pois a informação mais importante que tem poderá não estar nas suas memórias, mas nos engramas destrutivos e ocultos nas profundezas da sua mente. Há muito que poderá não saber a seu respeito, sobre os seus pais e sobre os seus motivos. Encontrará muitas razões porque diz aquilo que diz às vezes, porque sente aquilo que às vezes sente e porque pensa como às vezes pensa. E quando descobre os comentários no seu passado que se tornaram comandos no presente, saberá quão divertidas essas razões são, especialmente para si. Porque Dianética não é uma aventura solene. Apesar de tudo o que tem a ver com o sofrimento e a perda, o seu fim é sempre alívio e risos. Tão mal interpretadas foram as coisas que causaram a sua tristeza e aflição. E no fim da jornada, encontra-se a capacidade de viver bem e de viver em pleno e de desfrutar dessa vida. E isso é sanidade. Isso é sobrevivência. Isso é felicidade. Isso é clear. Sendo assim, está no início de uma aventura. Trate-a como uma aventura e que nunca volta a ser o mesmo. I'm 45 years old, and for all of my life before I experienced Dianetics, I was looking for a way to resolve the problems that both real and imagined existed in my life and affected me. I was actually very introverted. I was always worried about what people thought about me. I was always going back to these emotional, irrational behaviors. I was cold, quiet, shy, always upset, just the lamest guy in the world. It was like I would have to fight in order to do something good, in order to, better my job, better my life. And then it wouldn't stay. It would always go back. I'm having trouble with my spouse. I'm having trouble with my kids, or my kids are having trouble, and so forth and so on. Well, that's just normal. You kind of get yourself into a stage where you're like, yeah, everything's actually all right. But really, it's not. And I think for me, it was just a real wake-up call after having received Dianetics, just how more powerful you can be as a being. You think that you're gonna go and you're gonna get your Dianetic auditing and you're gonna run some stuff. You really, when you get into it, you run some stuff. It's like, wow. I was totally shocked. I had no idea that I would remember the things that I remembered, and just going over it, just with that simple procedure, this was a problem that was ruining my life for literally 10 years. And just in 3 hours, just gone, nuked. All of a sudden I'm laughing about something that I was crying about 5 minutes ago that all of the charge came off of, and now it doesn't affect me anymore. There were some times where my auditor and I would both laugh, and laugh, and laugh, and laugh, because it was just so crazy how things were being uncovered and how I was seeing things so much more clear that it was just a blast. Easiest thing in the world. It's so much fun. I sat there, the order to give the command. I did what the order told me to do, and at the end of it, I have a smile the size of a Grand Canyon. We're walking out of session going, it can't get any better than this. It can't get any better than this. Then I go to the next session and, oh, well, yeah, it can, but it can't get any better than this. Is there an end? And apparently not. We were just going, earlier, similar, and then all of a sudden there I was being born. I could feel myself, exiting the womb and
coming out, and then, you know, it's so bright, I can barely see. You never expect to know that much about how you came into this world, but, you know, there it was with all its pains and sensations and everything else. I was able to experience, re-experience, some very real moments of prenatal. It was a weird, scrunched up feeling, and then we kept going through it, and I'm like, oh, you know, that would explain a lot why I don't really get along with my mom. But then we ran that out, and then later that day I called my mom up, and I'm like, no, Mom, I'm actually really happy that you're my mom. I thought for me, it would be absolutely impossible for me to recall such an early incident. But I remembered. Everything what it says in the book is true. It just made everything in Dianetics completely, solidly real to me, because it explained that everything talked about there applies to everybody. I was tired regularly every morning. I used to be like completely tired, and I was like, something must be wrong with me, right? After Dianetics, that was totally gone. I had this pain in my back that was bothering me for years and years and years. I came out of session, and I was like, wait, where's the pain? No, it cannot be. I had this pain for years, and suddenly it wasn't there. My somatic, you know, whatever the feelings I had on my knees and whatever, she just went away. My headaches are gone. I haven't had a headache in years, literally. I went to the emergency hospital very often. I just could not breathe. Now I don't have asthma. Haven't had it. It's gone. I used to be so shy that I wouldn't talk to people, and now I'm the most talkative person you could imagine. Like about 7 years ago, my mother died, and I had a hard time to get over it. But after Dianetics, I finally managed to get over that period of my life, and you know, you kind of enjoy life again. I ran out the death of my father. He died when I was 6 years old, and it just released so much stuff, so much charge that I had from that I didn't even know I had. Through a loss of someone that I loved, like I just decided that I wasn't gonna love that type of person again. A breakup I had with a girlfriend that was pretty bad. I was very distressed about it. And I went back and I found something that happened way earlier than that. And after that, I just felt so calm. I felt so peaceful. And I could handle that part of my life so much easier without all this unnecessary grief. Was able to laugh and enjoy life, and things were better, and I could see goals again and futures again. My whole life changed. I met my husband, like I got married. The book talks about having part of yourself kind of held up in moments of past pain and unconsciousness. That's exactly what it felt like, was I got part of myself back. It's like all these layers that weren't me, you know, are being peeled off. Well, there's a lot of me's who I thought was me, who aren't me. Dianetics gave me back to me. You're running out all that charge that you had and all the attention that you had on your past, getting rid of all that stuff so you can actually just live life today. You can't live in the past, you really can't. And something I took away with me from Dianetics was I need to live for the future. And it really makes you able to take on the world and take on whatever comes your way. It's like full speed ahead, charge through life, you know, good, bring it on, I can handle it, you know? The biggest win is going clear. Things go right around me, you know, it just kind of works out. It's just easy. My biggest win was to become clear. I became very playful about life because things are not that serious anymore. My biggest win in Dianetics is going clear. A friend of mine and I decided that we were gonna audit each other, and we kind of just sat down and decided, hey, we're gonna go for this. How could you build a better friendship than to have your friend clear you? He was just like totally beaming, you know, and to think that you actually had a hand in that. I almost think that I actually like auditing Dianetics more than receiving it. Helping someone one-on-one and watching their life change. You never think that person's gonna be okay again, they've lost that family member, and then with Dianetics, they're actually themselves and happy and laughing again. They thank you. They grabs your hand and say, you saved my life. Thank you so much. Oh, and that kind of feeling, to be able to give that to somebody else, is worth anything in the world. It just blew my mind that it was a technology that's so simple and so amazing and can literally handle some of the most basic and fundamental things that are troubling mankind. By no stretch of the imagination, it is that thing that every single person on this planet needs. It would be cheating yourself to not
get the same wins and the same benefits and the same realizations about yourself and other people. Why would somebody not do it? Because they haven't tried. Once they try it, let's go. You literally would say, oh my God, every single moment of the way. And it is the most radical journey you could ever go on. And I tell you what, if you treat it like an adventure, you will never be the same again, that's for sure.